Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, muito bom dia para você. O medo de ficar sem arroz ou pagar caro por ele está levando brasileiros em diferentes regiões do país a estocar o produto. Ao mesmo tempo, redes de supermercados passaram a limitar a compra diante de toda essa especulação. Os produtores gaúchos garantem que não vai faltar arroz para os brasileiros. Na mesa da dona Teodolina tem arroz fresquinho todo dia. Mas sabe que ela está preocupada que ele possa faltar por conta da situação no sul do país? Com essa chuvarada, como é que vem os caminhões de lá para cá, né? Não tem como vir. A aposentada diz que vai aumentar o estoque. Acho que eu vou comprar um pouco mais, né? Para deixar guardado. Assim como a dona Teodolina pretende fazer, tem muita gente comprando um pouco a mais de arroz. Tem a preocupação, sim. Eu já tenho o estoquezinho, estou aumentando um pouco. A minha preocupação é levar mais, né? É procurar o mais barato e sim, estocar. Essa é a ideia. Essa preocupação tem relação com as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. É que o estado produz 70% do arroz consumido no Brasil, mas os produtores garantem que não vai faltar o alimento. Nós não temos risco de desabastecimento em função de que o Rio Grande do Sul já colheu 84% da safra, com bons níveis de produtividade. Nós teremos certamente mais de 7 milhões e 100, podendo chegar a 7 milhões e 200 mil toneladas no Rio Grande do Sul. O Fábio é gerente deste restaurante no centro da capital e compra 30 quilos de arroz por semana. Da última vez, ele teve dificuldade para reabastecer o estoque. E essa semana eu fui comprar, né? Liguei para 2 fornecedores. O único que tinha estava vendendo a R$ 42,00 o quilo. R$ 42,00 o quilo. Uma alta assim absurda. O representante dos supermercados explica a polêmica. A limitação da quantidade de arroz por parte dos supermercados tem o objetivo de controlar a operação das lojas no período entre a compra e o recebimento das cargas, uma vez que ainda existem problemas logísticos em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do estado de São Paulo chegou a entregar um ofício ao PROCON questionando esse tipo de racionamento. O governo federal, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul e a própria Associação Brasileira de Supermercados dizem que não há problema de abastecimento com esse produto. Então, por que os supermercados estão fazendo racionamento para a compra dos consumidores? O governo federal publicou uma medida provisória autorizando a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. O objetivo é evitar a especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados de todo o país. Pode não faltar arroz, mas o preço deve subir. Esta rede de supermercados em São Paulo, por exemplo, tem estoque, bastante produto na prateleira e não há limitação de quantidade de arroz por clientes. Mas as promoções foram suspensas por enquanto. Os preços não foram reajustados, mas existe uma expectativa de aumento já para as próximas compras. Isso de acordo com o gerente, que já recebeu alertas de fornecedores. Tem um fornecedor que a semana passada ele já passou para a gente um áudio dizendo que não tem arroz, que não tem como entregar. Se for uma quantidade pequena, ele ainda tem no estoque aqui em São Paulo. Se for uma quantidade maior, mais relevante, não tem que vir do sul, ele não tem como chegar até aqui, que não tem caminhão, não tem estrada. Se chegar a um ponto que a gente for comprar e tiver mais caro, é claro, a gente vai ter que repassar para o consumidor final, não tem como. Segundo o IBGE, o preço do arroz já acumula uma alta de mais de 7% neste ano. A perda de uma parte da produção, a dificuldade logística no transporte do grão, mais o comportamento dos consumidores em estocar, devem fazer o preço do alimento subir mais. As chuvas do Rio Grande do Sul, elas trazem um caráter especulativo para a economia. Não dá ainda para dimensionar o quanto vai faltar de arroz, entretanto, isso já mexe com o bolso da população. Os produtos aumentam, mas o salário não acompanha, a conta não fecha, né? Sobre o racionamento, o PROCON informou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que é prática abusiva quando não há justa causa.
Mas, diante da gravidade da situação no Rio Grande do Sul, a limitação é aceitável para atender o interesse coletivo, devendo ser informada de maneira clara, precisa e ostensiva. A Associação Brasileira de Supermercados recomenda que os consumidores não estoquem arroz em casa, para que todos tenham acesso ao alimento. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, identificou novas áreas plantadas com soja e milho na segunda safra em todas as regiões do país. As informações foram divulgadas no 8º levantamento da safra de grãos 2023-2024. A estimativa para a produção na temporada está em 295 milhões e 450 mil toneladas de grãos. No entanto, as fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul podem trazer impactos negativos para o resultado final da safra. Para o milho, a Conab estima uma colheita de 111 milhões e 640 mil toneladas, uma redução de 15,4% se comparada com a semana anterior. Em relação à soja, o levantamento aponta que, em virtude das condições climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul, a produção brasileira de soja vai ficar 4,5% menor em relação à safra passada, com a estimativa de produção chegando a 147 milhões e 680 mil toneladas, apesar do aumento de 3,8% da área total cultivada. O motivo da baixa produtividade pode ser reflexo das condições climáticas adversas, com falta e excesso de chuva em épocas importantes no desenvolvimento da cultura. Uma ferramenta tem ajudado o produtor rural na hora de alimentar o gado. É o coxo inteligente, que garante a ração e, ao mesmo tempo, mede a capacidade que o animal tem para se alimentar. Nós viemos conhecer os coxos inteligentes, que funcionam como um grande self-service e se destaca quem for mais econômico. Pode até não parecer, mas esses touros estão se preparando para uma prova muito importante. E ela envolve exatamente isso: comida, ou melhor, a eficiência alimentar dos animais participantes. Esses touros, eles chegaram há cerca de 3 semanas, então estamos finalizando um período de adaptação ao curral e adaptação à dieta. Então, o objetivo é identificar os animais mais eficientes. E, paralelamente a isso, por serem touros, toda a avaliação reprodutiva é de grande importância para a identificação dos animais melhoradores. A ferramenta que permite o controle de consumo individual é o coxo inteligente. Ele informa dados importantes sobre as porções diárias da dieta dos bovinos aos produtores. O coxo inteligente, ele tem a capacidade de forma automatizada de nos trazer informações a respeito do consumo do animal, consumo de alimento do animal, consumo de água também, e a plataforma de pesagem voluntária também nos traz informações a respeito do peso dos animais. E isso acontece de forma diária e individual. Os coxos eletrônicos possuem comedouros que registram a quantidade de alimento consumido por cada animal. A identificação dos touros é feita por um chip implantado na orelha. Todo esse sistema auxilia o produtor rural em uma matemática simples. O animal come menos, engorda mais, o que resulta em uma eficiência muito maior. A gente usa principalmente o consumo para um cálculo de medida de eficiência alimentar. Então, eficiência alimentar é a capacidade que esse animal tem de converter o que ele come, o alimento, em peso. Então, se a gente tem o consumo diário de alimento desses animais e a pesagem diária desses animais, a gente tem diariamente a eficiência de alimentar desses animais. Podemos usar a eficiência alimentar como um parâmetro de seleção dentro de um grupo, né? Um grupo uniforme, mantido na mesma condição, né? Todas as condições ambientais iguais, no mesmo curral de manejo, com a mesma dieta. Identificando os animais mais eficientes dentro de um lote, a gente tem um resultado que afeta a rentabilidade econômica do sistema. Porque se a gente tem animais que, para um mesmo ganho, comem menos, acaba que a rentabilidade econômica do sistema de produção é afetada. E vai além dos resultados. Os coxos também são uma alternativa de sustentabilidade. Esses animais comendo menos, eles defecam menos, então menos resíduos ambientais. Nós nos preocupamos somente com mensuração de consumo de alimentos. E o consumo de água é deixado
de lado. Mas o consumo de água, nós sabemos que influencia diretamente o consumo de alimentos. Então, eles estão positivamente correlacionados. E hoje, quando a gente fala de água e sustentabilidade ambiental, não dá para a gente fugir do consumo de água. Então, o consumo de água eficiente. Os animais mais eficientes no consumo de alimento, mas por que não identificar também os animais mais eficientes no consumo de água? Para quem está há pouco tempo no ramo, ter contato com uma tecnologia tão avançada traz perspectivas de como serão os próximos anos na área. Eu enxergo como sendo o futuro, porque eu acredito que é uma ferramenta que tende a ajudar bastante a gente da pecuária, todo mundo, porque a gente consegue, através dessa tecnologia de medir o consumo, tanto de alimentação como de água, selecionar melhores animais. Então, o melhoramento genético, esses coxos são um ponto primordial para o melhoramento genético. Então, a gente consegue ter um crivo de um animal que é melhor, tem uma melhor eficiência, tem uma melhor alimentação, melhor consumo. Então, para mim, é o futuro, esse é o futuro. O clima atípico tem prejudicado o abate de boi gordo nos frigoríficos. Com a oferta em baixa, o indicador já acumula queda na parcial deste mês. Os preços do boi gordo seguem em queda. Segundo informações do CPEA, além das escalas de abate alongadas em muitos frigoríficos, a aproximação de dias mais frios tem criado a expectativa de aumento na oferta de lotes remanescentes de animais a pasto. No acumulado da primeira quinzena até o dia 14, o indicador do boi gordo CPEA B3 caiu 1%, fechando em R$ 227. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina acumula desvalorização de 0,8% na parcial deste mês, a R$ 16,23. E o mercado de suínos vivos também vem apresentando alta. O impacto vem da necessidade de repor estoques nos frigoríficos. O poder de compra de suinocultores paulistas frente ao farelo de soja vem caindo na parcial de maio. Isso porque, segundo informações do CPEA, a oleaginosa tem se valorizado mais que o animal vivo. Para ambos, o impulso vem da demanda aquecida. No caso do suíno, com a maior procura pela proteína, frigoríficos vêm buscando lotes extras de animais para abate. Quanto ao farelo, conforme a equipe de grãos do Centro de Estudos, as chuvas do Rio Grande do Sul impactaram negativamente a produção de soja, devendo limitar a oferta nacional. O que, por sua vez, já tem estimulado compradores a adquirirem novos volumes, visando assegurar seus estoques. Além disso, a forte demanda internacional por soja e derivados reforçou o cenário de alta nos preços. Centenas de pessoas precisaram de atendimento médico após consumirem um mel produzido na Turquia. A fabricação é milenar e chama a atenção de historiadores, médicos e, claro, produtores. Mas a intoxicação ocasionada pelo líquido preocupa médicos e até associações rurais. Alguns consumidores juram que pode curar palpitações cardíacas, estômagos duvidosos e até impotência. Mas todos os anos, centenas de pessoas acabam no hospital depois de se empanturrarem com o mel louco da Turquia. Mas esse apicultor está convencido de que o mel que as suas abelhas produzem nas montanhas acima do Mar Negro nunca causou problemas. Nos anos bons, suas colmeias, que estão localizadas numa pequena província no noroeste da Turquia, produzem até 350 quilos de mel. O verdejante Alpes ponticus é um lar de uma das subespécies de rododendro, cujas flores roxas gotejam pólen que dá a cor ao mel louco. Eles também contêm uma neurotoxina que pode retardar os batimentos cardíacos e também tem um efeito alucinógeno. O apicultor disse e afirma que o mel é muito bom para pessoas com hipertensão. De qualquer maneira, ter acesso a essa iguaria não é para qualquer um, afinal as colmeias protegidas dos ursos gulosos por uma cerca elétrica, ficam ainda mais altas nas montanhas a 1.400 metros. É um produto muito específico. Mas consumir demais também pode causar uma queda rápida da pressão arterial, alertou o apicultor, que disse sempre testar o mel à medida que o tira da colmeia.
Os médicos que reconhecem as virtudes em pequenas doses homeopáticas dizem que o mel pode retardar o fluxo de sangue para o cérebro, causando tonturas, desmaios e até alucinações. A intoxicação com mel louco foi documentada até na antiguidade. O historiador grego Estrabão, que nasceu na região do Mar Negro, disse que 3 das cortes romanas de Pompeu foram colocadas fora de ação por aliados do rei que deixaram potes de mel em seu caminho. E também apareceu no romance de Agatha Christie, A Noite das Bruxas, filmado no ano passado. A rainha do crime, que escreveu parte de Assassinato no Expresso do Oriente, em Istambul, fez com que uma das personagens matasse a própria filha com ele e até usou para dar visões ao detetive belga Poirot. Um outro caso curioso é de um jovem urso pardo que ganhou as manchetes em agosto de 2022, quando foi encontrado inconsciente perto de Comés, em uma província no outro extremo do Mar Negro da Turquia. Ele desmaiou depois de tanto comer, isso de acordo com o Ministério de Florestas e Agricultura. Um detalhe em particular despertou a atenção de médicos de uma região próxima. Segundo dados oficiais, mais de 80% dos pacientes intoxicados são homens com mais de 50 anos. Alguns acreditam que melhora o desempenho sexual. Para esse vendedor que possui mel na loja, que fica a 20 quilômetros de Rize, a recomendação é tomar uma colher de sopa de mel com o estômago vazio. Para clientes mais maduros em busca de um estímulo sexual, ele aconselha seu mel de castanha, que jura ser mais eficiente. E a gente segue acompanhando os desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul. Atividades agrícolas foram severamente atingidas e ainda estão debaixo d'água. O Rio Grande do Sul é líder no cultivo de arroz e, claro, vai ter que enfrentar uma quebra de safra. Quem trabalha com produções rurais sabe que vai ter que enfrentar algumas burocracias envolvendo contratos já firmados, assim como seguros e linhas de crédito. Para a gente falar sobre isso, nós conversamos agora com o advogado Pedro Terratasca Etchepari, que é especialista em agronegócio pela USP. Pedro, muito obrigado por estar com a gente aqui no Record News Rural. A gente sabe que muitos produtores terão que realizar novos contratos com a quebra de safra. Esses produtores gaúchos terão alguma linha de crédito ou seguro específico para lidar com essa situação? Bom dia, Jonathan. Primeiramente, prazer estar aqui contribuindo com esse momento difícil, né? Que todo o povo gaúcho está sofrendo, também o povo brasileiro, que vai ter certamente muitos reflexos, porque o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores, né, nacionais, né, tanto a parte de pecuária e agricultura. Olha, João, a questão dos seguros, né, tem que ver bem o contrato de cada produtor rural. Tem alguns produtores rurais que eles têm já cláusulas que prevê a questão das enchentes, né. A questão de linha de crédito vão ser muito necessárias para esse momento, vai ter que se fomentar muito a economia, né? É uma situação singular que está sendo vivida aqui no sul do Brasil, né? E que vai ter reflexo certamente para toda a cadeia produtiva do agronegócio nacional, né? Agora, em relação aos contratos já firmados, né? Antes desta crise, eu imagino que seja uma preocupação também para os produtores que não vão conseguir honrar os prazos, por exemplo. Qual é a dica que você dá para esses produtores, né? O que fazer nesse momento? Primeiramente, como uma situação singular, vai ter que ter muita cooperação entre as partes, né? Certamente, os produtores já tinham contratos anteriores, né, com as partes contratadas, né? Vão ter que sentar e conversar para tentar achar uma solução, né, que possibilite a manutenção dos negócios, né, e a continuidade dos próximos anos de desenvolvimento, né? Então, eu entendo que as partes vão ter que sentar, comunicar, né? Algumas coisas vai ter uma tolerância, né? Para ver como é que vai ser conseguido resolver isso. E parte muito da premissa da cooperação, né? Um momento difícil é um momento importante para quem essas partes relacionadas conseguirem achar as melhores soluções, né? Pois é, a gente está ainda dentro do período de entrega de declarações de imposto de renda e a gente sabe que em meio a essas enchentes, muita gente perdeu documentos que seriam usados agora, né, para fazer a declaração. Como é que fica? Qual é a orientação que você dá para essas pessoas? Na verdade, João, o que aconteceu? A Receita Federal em si, ela emitiu uma portaria que ela prorrogou a declaração para o Rio Grande do Sul, né? Então vai ser um tempo, vai ser possibilitado para os residentes do Rio Grande do Sul entregar suas declarações. Nesse período, certamente teve muita gente que perdeu muita documentação,
Só que o que tem acontecido é que as declarações em si, né, são digitais, né? Então possivelmente os produtores e as pessoas residentes do Rio Grande do Sul vão conseguir ter essas informações para emitir para a Receita. Está sendo prorrogado desde a entrega da declaração de imposto de renda, os prazos junto à Receita Federal também foram suspensos, né, porque é uma situação diferente, né? Os pagamentos de parcelamentos junto à Receita Federal também, eles foram prorrogados. Então, a gente sugere que resolva a situação primeiro agora, né, que é o momento de ver o que está acontecendo, levantar as perdas, né, levantar a documentação e ter tranquilidade, porque o prazo foi prorrogado. Não vai ser mais 31 de maio, ficou para o final de agosto. Pedro, em relação aos produtores que tinham financiamentos, né, empréstimos, agora não conseguem mais pagar essas parcelas em dia, essas pessoas podem ser protestadas na justiça, podem ficar inadimplentes? Que tipo de acordo a gente pode esperar também por parte dos bancos, né, diante dessa situação? Jonathan, trazendo uma situação, houve uma prorrogação, né, já foi determinada essa prorrogação, a CVN possibilitou isso, então vamos ter um prazo maior para as parcelas que estavam vencendo, né, nesses períodos aqui de abril, maio e junho, já estão sendo prorrogados em média 90 dias de prorrogações, né? Os contratos certamente vão ter que ser readequados à nova realidade. É muito importante esse apoio dos bancos, que são os principais fomentadores do agro nacional, né? Certamente essa prorrogação pode ser estendida ou não, vamos depender do estado que vai ser levantado, principalmente agora, que a gente espera que cesse a chuva, né? Como é que fica a obrigação das seguradoras diante do tamanho dessa catástrofe, né? Já que muitas propriedades contratam esse seguro para eventuais emergências, não é? E nesse momento a gente tem muitas regiões afetadas e um valor aí muito alto para ser ressarcido, reparado. As seguradoras podem, de alguma forma, dar alguma dificuldade em fazer esse pagamento por conta do tamanho da tragédia? Olha, certamente pode ter alguns entraves nisso, né? Mas o que a gente tem acompanhado, o quê? Tem havido uma grande cooperação até das seguradoras, né, em facilitar o ressarcimento, né, o auxílio, né, previamente contratado, nesse caso do Rio Grande do Sul. Tá? Vai depender muito, infelizmente, com uma situação de força maior, né, os contratos. Tem alguns contratos que têm essa previsibilidade, tem outros contratos que não têm essa previsão contratual no caso de enchentes, né? Então, infelizmente, aqueles contratos que não têm essa garantia contratual, os segurados não vão poder utilizar do seguro para enchente, né? Mas outros casos certamente vão ser, a gente já tem acompanhado um movimento bastante grande das seguradoras em auxiliar, principalmente os produtores rurais, né? Que a gente precisa que sejam auxiliados, né? Porque nossa economia depende muito da produção agrícola, né? E o Rio Grande do Sul, como um dos principais produtores agrícolas do Brasil, tanto a parte da pecuária, quanto a questão de suínos e aves, né? Representa quase 20%, tanto na agricultura quanto na pecuária. Ele é muito importante e é um momento de auxílio, principalmente das seguradoras, né? Uma coisa é a gente também tentar negociações aqui dentro do Brasil, né? País que está acompanhando de forma muito sensível a tudo que acontece no Rio Grande do Sul. E apesar dessa situação já ganhar e ter ganhado manchetes no mundo todo, a preocupação, imagino que também seja do produtor agora, é com os contratos de exportação. Porque uma coisa é lidar aqui dentro e outra é você tentar convencer um cliente de fora de que a situação aqui é crítica e que ele precisa ser solidário. Como é que faz essa negociação internacional, Pedro? Na verdade, já tem acontecido, tentando em pauta essa questão dos contratos internacionais, né? Porque tem de entrega, né? Teoricamente os contratos estão aí para ser cumpridos, que criam a regra entre as partes, mas como um momento de exceção. E é um movimento que foi amplamente divulgado, no começo até não, mas a situação das enchentes é amplamente divulgado agora, né? Então, certamente vão ter que ser readequados tanto os contratos internacionais. O que a gente tem visto também é que, devido à influência do Rio Grande do Sul na agricultura mundial, né, tem algumas alternâncias que têm acontecido até com relação a preços, principalmente já na Bolsa de Chicago, e com questões até envolvendo alguns fretes, né, internacionais.
O produtor que já tinha previsão de compras, né? Aí a gente está falando de ração, outros insumos que são fundamentais para a produção, né? E nesse momento de perda das lavouras, decidiu, olha, eu vou tentar segurar ao máximo isso, até mesmo cancelar essas compras, né? Que tipo de negociação e orientação você passa para esse produtor? Ele vai ter que pagar juros, vai ter que pagar multas pelo cancelamento? O que acontece? Tem as prorrogações previstas, né, nos contratos. Vai ter que ver muito caso a caso, Jota. Ver o que já foi entregue, o que não foi entregue, que momento que se encontravam, né, a produção, né, porque como o Rio Grande do Sul é um estado multiprodutor, na verdade, né, são várias ele é um estado que produz frutas, é um estado que produz soja, produz muito milho, depende muito da cultura que estava sendo empregada, né, esses insumos. E também das regiões. O estado foi praticamente 2/3 afetado, mas teve algumas regiões que não foram afetadas. Então, vai depender muito do local onde que teve a enchente em si para ter essas questões contratuais. Porque alguns grupos, né, ou até produtores, tiveram cidades que tiveram a questão da enchente, outras que não tiveram. Então, vai ter muita questão de bom senso aqui e, novamente, colaboração entre as partes envolvidas nos contratos. As entidades e sindicatos que representam o setor também têm um papel importante nesse momento de crise? Jota, o agro representa praticamente 25%, né, do nosso PIB. Os produtores rurais têm entidades muito fortes. E esse é o momento de ajudar essas pessoas, né? Ajudar o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, que está sendo muito afetado, né? Porque a questão, ela escalona muito, né? Porque o produtor rural em si, ele está envolvido, e o agro está envolvido com diversas atividades que extrapolam até o agronegócio em si. Então, a gente vê que é o momento dessas grandes associações, devido à sua representatividade, pleitearem, né? Junto ao governo, junto aos bancos, né? Novas linhas para auxiliar essas pessoas a manter, né, conseguir sair da situação difícil, depois ter perspectiva de crescimento, de produção, para tentar chegar o mais próximo possível do estágio que eles estavam hoje, né? Na sua opinião, é momento de unir forças em prol do Rio Grande do Sul e de que maneira isso poderia acontecer, principalmente para o setor do agronegócio? Olha, na verdade, é um momento de total união. União do Rio Grande do Sul, união dos municípios, união dos estados, união do governo federal, das entidades de classe. Certamente é uma situação que a gente nunca esperava ter, mas de fato ela está presente hoje, né? Então, se não houver colaboração, se não houver auxílio para essas pessoas, auxílio para esses produtores, linhas de créditos que possibilitem, né, esses produtores voltarem a produzir, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito importante na federação, é um estado que tem uma representatividade muito grande na federação, tanto principalmente a parte rural, mas também a parte industrial. Então, certamente é um momento de colaboração, é um momento de incentivar essas pessoas, né? Incentivar essas pessoas a voltarem a produzir, a continuar ali, né? E a terra tem que ser aproveitada novamente, né? O estado tem que voltar a gerar crescimento, a gerar riqueza, e certamente o esforço do povo gaúcho vai ser muito grande, né? É um povo de muita luta, de muita garra, como diz, que está se ajudando tanto nesse momento difícil, né? Está demonstrando que muito trabalho, com muita ajuda, que vai ser muito necessária, vai conseguir sair da sua situação. E certamente, esperamos que daqui a alguns anos a gente veja o Rio Grande do Sul de novo no estado, no lugar que ele merece, né? Sendo referência novamente em produção, sendo referência novamente na área industrial, né? Representando cada vez mais o nosso PIB nacional. Pedro, muito obrigado pela entrevista, não é? Tenho certeza que as suas explicações ajudaram muito os produtores rurais que estão nos acompanhando agora. E é isso, né? É o momento realmente de torcer pelo Rio Grande do Sul e ajudar, na medida do possível, né, tudo que possa ser feito para a recuperação do estado. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Jonathan. Obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído com todos os produtores. Certamente é um momento de união e todos juntos o Rio Grande do Sul vai sair dessa cada vez mais fortalecido. Com certeza. Um abraço para vocês. Até mais.
E é isso, Record News Rural de hoje está terminando. A você, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê logo. Até mais. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.